Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um jogo do match entre AlphaZero e Stockfish 8. Foram jogados 100 jogos ao total, divulgados 10 e aí estamos analisando o quarto desses 10 jogos. Vamos dar uma olhada nessa partida. O AlphaZero joga de brancas, Stockfish 8 de negras e o AlphaZero dá início à partida com D4. Temos aí cavalo F6 para Stockfish, C4, E6, cavalo F3, evitando, claro, provavelmente alguma linha do tipo cavalo F3, bispo B4 com a Ninja Índia. Claro, o AlphaZero provavelmente viu tudo isso e fez, não vou cair nessa e vou vir com o cavalo F3 aqui. Seguiu B6, o Stockfish decide jogar uma Índia da dama. Temos G3, bispo B7, bispo G2, e aí o Stockfish prefere jogar uma linha com bispo B4 cheque a troca de bispos logo cedo. Temos D5 contra-atacando no centro, ambos os jogadores fazem o rock, peão toma o peão no centro, e aqui o Stockfish ele poderia tomar de três maneiras diferentes. Poderia tomar com o bispo, poderia tomar com o cavalo e poderia tomar com o peão. Mas aí, claro, ele tem uma decisão a fazer. Se ele decidisse tomar com o cavalo, provavelmente o lance E4 seguiria-se logo em seguida. Okay? Então, e claro, com o bispo, mais cedo ou mais tarde também poderia vir algo do tipo E4, provavelmente com torre E1, por exemplo, com cavalo C3 desenvolvendo e depois jogando E4. Então, para não perder nenhum tempo, decide jogar peão toma o peão em D5. Parece bastante lógico, claro, mas tem um porém apenas, que é o seguinte: esse peão aqui pode vir se tornar um pequeno ponto fraco depois, ok? E ele pode ser um alvo muito fácil e a gente vai ver que os brancos colocarão bastante pressão nele mais pra frente. Siga o cavalo C3 desenvolvendo, temos cavalo de BD7 e aí uma decisão bem interessante do AlphaZero jogando B4 numa fase bem cedo do jogo. É um interessante, desencoraja um possível C5 por parte do Stockfish, um imediato C5, né? E claro, pode ter até ser mais útil na frente o avanço B5, por que não? Temos aí C6 então, depois de dama B2, mas também bem interessante depois de A5, B5, avançando o peão e aí vem o avanço C5, a torre vem para C1, dama E7 e cavalo A4, como a gente viu. O lance de dama aqui, bem interessante, apoiando o peão no centro, defendendo o peão aqui. E não só isso, colocando também pressão de longe aqui na ala do rei. Enquanto esse cavalo coloca mais pressão ainda em B6, nesses peões aqui na ala da dama. O jogo das brancas é bem interessante, eu diria. Vamos lá, as negras seguiram com torre de AB8, torre de FD1, C4 é um avanço comprometedor. Claro, acredito que o único problema é esse peão aqui, que acaba se tornando um pouco fraco depois, né? Ele perde o apoio dos peões ao seu lado, ele não tem mais nenhum peão, esse daqui já avançou. E como eu disse, de novo, as brancas têm tudo para colocar pressão aqui em cima dele. Temos cavalo E5, colocando o cavalo numa excelente casa. Dama vem para E6, F4, apoiando cada vez mais o cavalo. Torre de FD8, dama D2, cavalo F8, buscando remanejar seu cavalo. E temos o cavalo volta para C3, dando uma bloqueadinha nesse peão aqui. Ok, e não só isso, também colocando mais pressão em D5, né? Você vai percebendo que cada vez mais as brancas vão começando a colocar certa pressão. Claro, as negras têm 4 peças defendendo esse peão, então não é aquela coisa de diga, meu Deus, que pressão, mas aos poucos vai começando. Você vai ver que as brancas vão começando a colocar peças atacando o peão em D5. Temos cavalo G6, a torre vem para a coluna F, dama D6, A4, apoiando o peão em B5, torre de BC8, E3, cavalo E7, e aí um pouquinho de agressividade na ala do rei. O AlphaZero vem com G4. Temos
cavalo E8, F5, criando agora dois peões bem avançados, né? É como se com esse peão aqui as brancas estivessem ganhando uma boa vantagem central e uma boa vantagem de espaço também, inclusive. E quem tem vantagem de espaço tem muito mais é muito mais fácil de manejar as peças, né? Você movimentar suas peças no tabuleiro. Temos F6, o cavalo volta para F3. Temos dama D7, dama vem para F2, cavalo D6. Ponto provavelmente é vir parar aqui na casa E4 e aproveitar ela para, claro, é um excelente posto para o cavalo. Temos cavalo D2 impedindo, né? Agora são 3 defensores aqui da casa E4. Temos torre F8, dama G3. As peças agora começam a simplesmente se mover um pouco. Ambos começam a movimentar algumas peças, tentando buscar melhores casas para ela. E aqui é que vem uma posição interessante depois de dama D6. As brancas, ou seja, o Alfa tem muitas opções. Por exemplo, aqui eles decidiram jogar cavalo F1, defendendo a sua dama. E o Stockfish seguiu com dama A3. Mas o ponto é, o que aconteceria, vamos supor, se tomasse assim, eu quero tomar, o que aconteceria? Vamos supor que cavalo tomasse a dama. Sei lá, cavalo H6, cavalo H5. Você olha assim e faz, beleza. As negras parecem estar bem tranquilas nessa posição, não parece estar nem um pouco ruim. E as brancas meio que não têm um plano bem definido. As peças negras são muito bem sólidas, bem coordenadas, então brancas não têm um plano bem definido, uma coisa que diga, beleza, eu vou tentar fazer isso. Provavelmente são muitas linhas de empate aqui nesse caso, mas o Stockfish decidiu jogar com dama A3, seguiu torre de CC2, conectando torres, e aí vem o que H5. A gente, eu queria colocar muita atenção nesse lance H5, e não só no H5, mas num outro que vai acontecer, em outro lance de peão mais na frente que vai acontecer, e que merece demais a nossa atenção. O ponto com esse lance H5 é, eu quero que você junte esse lance H5 com o controle de tempo. Mas espera aí, o que é que tem a ver, né? É porque é o seguinte, o controle de tempo foi 1 minuto para cada lado, para fazer cada lance, certo? Então cada programa teve 1 minuto para fazer o seu lance. E como a gente sabe, o Stockfish, foi inclusive isso que muitos defensores do Stockfish alegaram, que o Stockfish não trabalha de forma otimizada nesse controle de tempo, que é melhor ter por exemplo, seguir uma partida clássica, dar um tempo inteiro, vamos supor 1 minuto e 40, e claro, ele também munido do livro de aberturas para que ele conseguisse otimizar o tempo dele, e claro, quando ele precisasse pensar numa posição crítica, ele conseguisse gastar o tempo que fosse necessário, e não ter apenas 1 minuto para cada lance contado. E aí, acontece que nas análises de Stockfish, muitas vezes ele vem com lances de peão nos primeiros minutos, e depois ele muda e vem para umas peças. E a gente sabe que muitas vezes esse lance de peões, claro, muitas vezes não, a gente sabe que lances de peões não tem volta. Ao contrário das outras peças, o peão não pode voltar. E aí, lances de peão são sempre comprometedores. A posição muda completamente quando ocorre um lance de peão. Esse lance é um lance bastante comprometedor. Vamos supor que voltasse com a dama, por exemplo. Depois de trocas, por exemplo, sei lá, cavalo G3, torre D7, cavalo H5. Enfim, depois vamos supor de linhas como essa, as brancas novamente não têm um plano bem definido e era muito provável que levasse empate, mas esse lance aqui H5 permite que as brancas venham com ideias bem ativas. O ponto é, claro, que as brancas não podem tomar em H5 por causa de bispo C8 atacando o peão e depois vamos supor rei H2, cavalo H6 e a pressão nesse peão é muito grande, as negras vão capturá-lo. Mas claro, as brancas não precisam tomar o peão lá em cima, elas jogam dama C7, as negras forçam a troca de dama com dama D6. O ponto é, claro, por que eu digo força a troca de dama? Se você tomar o bispo, as negras conseguem capturar a dama, não tem lugar para ir aqui a não ser a 7. E depois de, não, ainda aqui, torre A8, ela volta para cá, torre B8, deixa a dama numa armadilha e perde a dama.
Por isso que aqui é obrigado a trocar. Torre toma em D6, depois de cavalo G3, novamente é aqui onde vem o ponto principal. Se seguisse algo do tipo peão toma em G4, peão toma em G4, com certeza seria a melhor ideia e poderia levar empate fácil. Mas, de novo, é aquela coisa, como eu estava lhe dizendo, pouco tempo, 1 minuto para cada lance, e aí H4 é um lance impreciso do Stockfish. O cavalo simplesmente vem para H5, e o ponto dele vir para H5 agora é, esse peão não volta mais, não tem mais volta, né? E aí o que acontece? Ele agora tem tudo para vir para F4, vir para G2 e daí atacar o peão que está aqui em H4. É um peão bastante fraco e totalmente complicado de ser defendido. É um peão praticamente perdido já. Tivemos cavalo G5. Aí agora o plano das brancas é esse. É trazer o cavalo para atacar o peão. Mas antes eles têm que fazer algumas coisas. Por exemplo, tirar a torre dali. As negras não tem muito o que fazer. Elas já começam a manobra. Depois de rei H2, o ponto é proteger o peão em H3 para esse bispo poder sair daqui. Depois de torre D7, bispo vem para H1. Torre D6, cavalo vem para cá e o peão cai agora. E as brancas ficam com um peão a mais. Por nada praticamente, né? As negras não tem nada para compensar esse peão. Torre H8 não conseguiu algum contra-jogo ao longo dessa diagonal. As brancas saem com o cavalo F3. Claro, você não vai inventar de tomar agora aqui, né? Porque o cavalo toma com cheque, esse cavalo aqui já era. Por isso que depois daqui temos rei G7, cavalo troca com outro, temos torre G2 atacando o peão, rei defende, torre G3, torre E8, bispo F3. Agora as peças vão começar a se movimentar um pouco, tentando procurar as melhores casas para elas. H4, uma ruptura bastante interessante. E aqui tivemos torre H8. Por que não tomar o peão H4? Por causa de torre G6 com cheque, depois de rei F7, bispo H5 ameaçando agora a descoberta. Vamos supor que a torre vem para cá, quando ela der uma descoberta, troca-se de bispo e as brancas de novo continuam com um peão a mais, muito bem na partida, as brancas com enorme vantagem. A torre veio para H8, então tivemos H5 avançando do peão. Você pensa, esse peão pode se tornar fraco, né? Talvez sim, talvez não. Temos bispo G2, cavalo E7, H6 avançando o peão, a torre vem para atacá-lo, torre defende. Temos torre H7 ameaçando agora dobrar as torres aqui em H8. Como as brancas reagiram, de forma bem calma, jogando rei G1. O bispo vem para 8, depois de cavalo D1 agora, G4. Aí por que não se diz assim, mas por que não dobrar as torres aqui, né? Porque cavalo F2 defende o peão indiretamente. Se as negras tomarem, cavalo simplesmente dá um garfo aqui. Vamos lá. G4 atacando a torre vem para H5, o peão avança para G3, de novo, peão não volta, né? E aí agora o cavalo pode vir para cá e depois capturar esse peão aqui. Temos cavalo G8, cavalo E2, torre toma o peão em H6, temos cavalo toma o peão em G3, trocas de peão, né? As brancas têm uma posição muito mais favorável, as peças das brancas são muito melhores. Esse bispo não faz nada, né, ao longo dessa diagonal aqui antes de defender esse peão. Rei vem para F2, agora é melhorar a posição das peças e ir para o jogo. Claro, se tem uma coluna aberta, ocupe antes do seu oponente, então as brancas fazendo isso. E um peão por nada, né? Um lance desesperado desses de engine, como a gente já viu nos jogos anteriores. Quando o Stockfish está na posição assim, ele gosta de fazer esses lances, né? Então o Alfa 0 vem, captura o peão. O rei toma o peão F5. O ponto é que depois de torre C7 as brancas estão muito melhores. Esse peão é fraco, esse peão é fraco. Depois que se for capturado, isso fica fraco. Esse bispo não está fazendo nada demais. O bispo das brancas muito melhor. Agora só questão de técnica para vencer a partida. Vou passar até um pouco mais rápido. Enfim, depois disso tivemos trocas de alguns peões. Agora os peões começam a cair. E enfim, depois disso não tem muito o que fazer, tá? É só agora técnica e capturar peões. O peão avança. Toma-se aqui.
trocas, e agora, no fim de tudo, né? 3 peões a mais, não tem como perder esse final. Depois de alguns lances, o Stockfish teve que abandonar a partida. Depois de bispo G2, torre F4, torre C1, torre B2, torre H1, A6. Esse peão aqui estava usando demais e, bem, ele... Alguma hora uma dessas duas peças vai ter que se entregar por esse peão. Esses dois também são excelentes. Não tem muito o que fazer aqui mais, né? Stockfish perde mais um jogo. Conte pra mim nos comentários o que você achou dessa partida. Não deixa de fazer isso, porque eu gosto muito dos comentários de vocês, o que vocês têm a dizer. Fala pra mim o que você achou lá daquelas considerações a respeito dos lances de peões, tá? E enfim, não deixe de avaliar o vídeo também, clicando em gostei ou não gostei. E basicamente é isso. Forte abraço e até o próximo jogo. Valeu!